Ninguém aguenta os alternativos do TikTok. Será que eles são tão insuportáveis assim? 8/5/2025 foi quando eu postei o primeiro vídeo aqui nesse canal, galera. Pois é, já faz um ano. E agora eu voltei aqui para poder falar sobre o tema que eu trouxe no primeiro vídeo, sobre o GOT ser insuportável. E eu voltei aqui, né? Quem diria, depois de um ano. Mas, assim, eu não quero falar especificamente sobre o GOT ser insuportável. Óbvio, vai fazer meio que parte disso aqui, sabe? Mas não é exatamente isso. Por que eu me afastei do meu alternativo? Ai, nossa, Bruno, mas do nada você decidiu fazer vídeo sobre isso? Então, tem uma explicação bem simples, que é porque, de repente, todo mundo decidiu ficar fazendo questionamento pra mim, mandando videozinho pra mim, perguntando isso, aquilo, outro do meio gótico. Bru, o que você acha de consumismo? Você debate, briga na bolha gótica. Eu não sei como é que tá hoje em dia, mas pelo menos quando eu criava conteúdo, isso era uma briga, tá? Eu Todo lembro dia tem uma dessa briga época. assim. Aí, nossa, Bru, como é que você conheceu a subcultura? Isso pra mim não é um problema, não é uma pergunta que eu vejo problema me perguntar. Nossa, mas por que você decidiu gravar conteúdo? Ai, nossa, Bru, por que você não faz vídeo sobre... Ai, Bru, por que você não explica sobre... Eu não quero. Essa é a justificativa. Eu não quero fazer vídeo sobre meu alternativo. Eu não quero contato, eu quero distância. Não chegue perto de mim. Eu não quero saber, eu não quero falar sobre, eu não quero. Ponto. Mas eu vou falar aqui um pouquinho do porquê que hoje em dia eu não falo mais sobre isso. Por que eu me afastei? Por que eu não gosto? Gente, pois então. 2022 foi a época que saiu a quarta temporada de Stranger Things, né? E eu simplesmente me apaixonei pelo Ed, assim como todo mundo, né? E nisso eu acabei conhecendo o metal, porque, ai, gente, o Ed tocou Metallica no episódio lá que ele vai pro mundo invertido. Ponto. Criei curiosidade, percebi que conhecia muitas músicas, fiquei, nossa, eu cresci ouvindo isso aqui. Oh, estou gagging. E nisso, me adentrei no meio, assim, do metal e tal, e fui. Fazia muito conteúdo, assim, brincando, zoando, fazendo piadinha, referências a bandas, contando histórias, porque, caraca, tem cada banda com umas histórias que, meu Deus do céu, gente. E eu fazia videozinho assim, contando esses negócios. Óbvio que eu não falando, que eu não gostava de fazer vídeo falando, mas eram uns vídeos assim, sabe? Ai, gente, olha só. A única coisa que eu tenho referente a tal banda é isso aqui e tal. Enfim, vídeos básicos, mas por volta de 2 anos depois, não lembro ao certo, acho que foi um ano depois, eu conheci, acabei caindo de paraquedas na subcultura gótica. Porque eu vi um vídeo de uma menina, Aí achei ela começa o incrível, aí eu problema. vi lá a gótica, eu peguei, nossa, que legal, fui pesquisar, vi que me identificava com muitas coisas, desde política até a música que eu já ouvia, filmes que eu já assisti e por aí vai. Vi que me identificava, falei assim, nossa, que legal, vou entrar nessa subcultura, gente, eu me identifiquei tanto, gostei tanto, achei lindo, né? E entrei. E foi aí que minha vida começou a desandar. Puta que pariu, viu? Só desgraça atrás de desgraça. Porque, tipo assim, eu comecei a focar meu conteúdo principalmente no meio gótico. Ainda fazia vídeo sobre o meu alternativo quase que nenhum geral, né? Até porque eu fazia vídeo, tipo assim, pro pessoal que tem visual diferente se identificar. Ai, você é guiado, você provavelmente iria se identificar com um videozinho ou outro. Ai, você iria se identificar com um videozinho ou outro. Ai, você... Sim, gente. Sim, você iria se identificar. Não temos preconceito. Você não exclui ninguém, né, Jojo? Fazia muitos videozinhos assim e tal. Só que passou um período e aí as coisas começaram a desandar demais. Porque aí eu acabei caindo na parte do meio gótico. Eu não sei se tem outras partes mais tranquilas, mas... Meu Deus do céu, gente. Era um pessoal tóxico, conteúdo tóxico, coisas sem noção, falas sem noção. O que mais tem nesse meio gótico do TikTok é tipo assim, todo dia uma briga muito sem sentido, muito do nada, e alguns assuntos, assim, que às vezes são inventados na hora, alguns problemas, assim, tem muitos problemas imaginários, eu digo. Só coisa irritante, briga desnecessária, exposed toda semana. Gente, ai, gótica de direita. Gótica de direita não existe. Já conversamos daqui, não me estressem, tá? Não comentem isso. Sim, tem ideologia política, sim, tem política no meio. Música tem política, tudo tem política. Tudo tem política na vida. Tudo. Então, assim, acabei caindo num trecho da subcultura que era um porre. Puta merda. Era todo dia uma briga perguntando: gótico pode ou não comprar na Shein? Gente, era uma palhaçada. Não, é Porque o todo pessoal não dia consegue isso, até entender a hoje. realidade do outro e ficava Até nessa hoje, putaria o todo tempo todo dia. brigando. Ai, que é só você pegar e fazer DIY. Gente, tem gente que trabalha escala 6 por 1, né? Como é que você pega, vai tirar seu único dia de chance pra ficar fazendo DIY? Você tá com tempo, né?
Tá com tempo, tá com muito tempo. Todo dia alguém criticando, lembro até hoje de um vídeo de uma menina que ela pegou e falou assim: que todas as góticas hoje em dia são iguais, né? Porque todas elas usam corset e saia longa. Oh, meu Deus, vocês não conseguem ser diferentes. Gente, olha só, eu vou em brechó, eu sou superior a vocês. Oh, meu Deus, porque eu conheço tal banda, eu sou superior a vocês. E olha, o meio do metal não fica muito atrás, não, que tem muito Eu tiozão arrisco chato dizer que o metal ainda é mais chato do que eu gosto. Eu arrisco dizer. pra cacete, puta merda. Como assim você não conhece o tataravô da banda do vocalista aqui? Ó, gente, ele ficava assim. Era uma chatice. Ai, que não sei o que você é poser. Ai, que você é poser. Ai, poser. Meu amor, me deixa em paz, velho. E tipo assim, eu comecei a cair nesse Sim, eles são muito ninho de chatos. cobras, o pessoal se Muito matando o tempo chatos todo, toda hora mesmo. uma crítica, toda hora era um conteúdo, atacando alguém, toda hora uma. Sabe? E eu comecei a fazer esse tipo de conteúdo também, atacando as pessoas desnecessariamente. Ai, que não sei o que se você não faz isso, você não é gótico. E que eu acabei me tornando uma fiscal de gótico também. Ai, que sei lá o que, se Todo mundo vai você passar por uma não é fase isso. meio Ai, que scout não sei o gótico, eu que acho. se tal banda superestimada. Ai, que. Tipo, Sim. foda-se se a pessoa escuta tal banda. Eu lembro de um vídeo que eu acabei até apagando depois que eu me estressei, que era muita gente insuportável. Mas eu tinha feito um vídeo, isso muito tempo atrás, no começo do canal, onde eu recomendava alguns filmes que abordavam metal. Eram filmes que eram documentários, coisas assim? Não. Eram filmes que tinham personagens que gostavam ou que tinham metal na trilha sonora. E era uma variedade, porque metal é uma coisa assim, né? Tem muitos estilos diferentes de metal e tal. E nossa, os comentários era só: por que você não colocou o documentário tal? Por que você não falou sobre isso, sobre aquilo? Gente, é só um vídeo sobre filmes que tem metal. Mas eles me encheram o saco na época. E a partir disso eu pensei, mesmo eu gostando bastante de metal, eu não vou gravar nada de metal, porque fã de metal é insuportável. Não dá, não dá mesmo. O que eu tinha a ver? Discussões por isso e tal. Porque era isso que tinha. Era tudo isso que tinha no meio do conteúdo do meio alternativo ali. Pelo menos nessa época. Hoje em dia eu não sei. Eu realmente não tenho contato mais. Porque, cara, era o tempo todo uma discussão. O tempo todo um estresse diferente. O tempo todo uma briga diferente. O tempo todo um exposed diferente. Eu lembro até hoje que teve uma vez até que eu dei um exposed, muitos aspas. E não foi exposed porque não era pra, tipo assim, ai, nossa... Olha, gente, parem de seguir fulano. Não, era simplesmente poder falar que fulano era gótica de direita, sendo que gótico de direita não existe. E eu até falei, porque, tipo assim, ela postou um negócio muito estranho no story, eu falei assim, isso aqui é fala de gente de direita. Aí, na época, eu tava viralizando aquele vídeo do Nicolas Ferreira, falando do Pix, aquela fake news do Pix. E quando eu fui ver lá, eu falei assim, calma aí, esse story dela tá estranho, deixa eu ver uma coisa. Fui lá, vi, ela tinha curtido o vídeo do Nicolas Ferreira. Nisso, eu peguei e falei assim, calma aí, deixa eu ver mais uma coisa. Aí, quando eu fui ver, ela segue a linhagem inteira da família do Bolsonaro. Fiquei, gente, assim não dá. E postei no story falando sobre isso. Aí eu falei assim, nossa, que pessoal que acha que pode ser gótico, de direita, tem o QI de um primata. Beleza, no meio disso tudo a menina veio depois, um dia depois que eu bloqueei, ela parei de seguir, né, gente? Eu não quero ter contato com gente assim. Um dia depois ela veio me mandar mensagem pelo TikTok, falando assim, logo você, uma pessoa negra, me chamando de primata, sendo racista, né? Tipo, amiga, eu falei que seu QI é igual de um primata. Em nenhum momento te chamei de primata. Aí ela falando, tipo assim, meio que dando a entender que tava me ameaçando, falando, tipo assim, ai. Eu sei que não tem necessariamente. Não foi nesse nível, né? Foi uma coisa mais silenciosa. Mas eu já cheguei a remover. Tipo assim, parar de seguir algumas pessoas e remover por alguns motivos parecidos. Só que no meu caso foi silencioso. Nossa, que na época que teu amiguinho lá de tal evento que você fazia parte do meu Exposed, eu não falei sobre isso pra ninguém. Eu fiquei tipo, mano, mas eu mesmo também ajudei a dar Exposed, você tá louca? Porque, cara, era muita coisa assim. Muita coisa assim acontecendo. Briga todo dia, discussão o tempo todo. E, sabe? E eu percebi que eu tava ficando chata depois de muito tempo. Mas eu percebi que eu tava ficando insuportável. Chata é pouco. Chata eu sou, até hoje. Mas tava insuportável. Tudo era um motivo de uma crítica. Tudo era um motivo de arrumar briga. Tudo, sabe? E era um negócio assim. Aí teve também essa questão assim de meio alternativo até pessoalmente. Gente, puta que pariu. Teve a época que eu mais toda hora ia pra evento. Toda hora ia pra evento. Toda hora ia aqui, ia ali, eu ia com o pessoal ali, eu ia fazer isso, aquilo, outras.
Só que assim, eu passei por experiências péssimas. Não estou falando que todos os alternativos são assim, pelo amor de Deus, gente, não estou falando isso. Mas eu passei por experiências péssimas. Porque esses rolês, assim, de alternativo, tem muita gente que vai só porque gosta do visual, mas não sabe absolutamente nada sobre o movimento que eles estão fazendo parte. Já começa daí. E tinha galera, simplesmente, tá? Nazista colando nesses rolês. Nossa, assim. isso me lembrou uma coisa. Isso daí me lembrou uma coisa que eu presenciei aqui onde eu moro, na região fluminense do Rio. Eu acho que eu nunca contei essa história pra vocês. Mas, na época que eu tava trabalhando ainda com brechó, eu nunca me esqueço desse dia. Que eu tava indo. Indo não, acho que eu tava voltando. Eu já tinha postado coisa lá, né, na agência da Shopee. Aí, quando eu tava voltando, eu passei na frente de um ponto, assim, né, de van e tal. E eu vi uma coisa que eu nunca tinha visto na minha vida. Tipo assim, eu nunca tinha visto na minha vida. Um cara que... E um cara mais velho, devia ter uns 40 anos por aí. Dos pés à cabeça, assim, ele tava coberto com peitas, assim, né, de banda. Era só coisa de, acho que black metal ou coisa assim. Mas o que mais me surpreendeu é que ele tinha um monte de símbolo nazista. Eu nunca me esqueço disso, porque foi um lugar tão, assim, o último lugar do mundo que Mariana estaria, né? Eu olhei e pensei, tipo assim, que mundo esse cara vive, sabe? E ele cheio. Ele não tava com, tipo assim, ele não tava com uma suástica. Ele não tava com algo tão extremo. Mas ele tava com aquele símbolo, qual é o nome? Aquele do sol. Umas coisas assim, sabe? Tipo assim, os símbolos mais silenciosos, mas que, tipo assim, é um negócio, sabe? E eu fiquei chocada. É, isso daí mesmo. E ver um troço desse nesse fim de mundo. Assim, eu nunca tinha visto na minha vida pessoalmente. Nunca me esquecer disso. Porque, tipo, pra mim isso era coisa que só existia na internet. Você vê uma pessoa assim, pessoalmente, você fica, caramba, que doideira! Que doideira! Tipo assim, no fim do mundo, o cara assim. Sabe? Eu nunca tinha visto. De dia, o cara tava parecendo que tava, tipo, sei lá, indo trabalhar. Só que assim, eu nunca me esqueci dessa visão. Sim. Racista colando nesses rolês assim. Pedófilo colam muitos nesses rolês assim. Eu já fui vítima de pedo, tá? Tipo assim, pensa, eu com 16 anos, tinha gente de 24, 25, 26, 27, 28. Isso daí acontece mesmo. Dando em cima de mim. Eu me lembrei de mais uma coisa. Quem acompanha mais a live deve lembrar de quando eu comentei com vocês sobre a história de alguns professores meus que já tiveram envolvimentos com alunas, né? Na época, que foi algo que depois de algum tempo eu me toquei, que era uma coisa muito absurda, porque quando você é adolescente, você não tem essa mesma percepção, sabe? Tipo assim, não é a mesma percepção que você tem quando você é adulto. Aí, inclusive, um desses professores que fez isso, ele era ali envolvido um pouco com esse meio alternativo, sabe? Tipo, ele ia pra dar aula com camisa de banda gótica e tal. Ele tinha um envolvimento ali. E a menina que se envolveu com ele também tinha essa coisa. Só que ele é um cara que acho que ele já tinha mais de 50 naquela época, sabe? E a menina tinha acho que 15, 16 anos. Então, só pra vocês terem noção que até se você não for pra rolê alternativo, esse tipo de coisa acontece. As pessoas mais velhas, dentro de espaços alternativos, assim, elas têm uma... como é que fala? Tipo assim, elas viram quase uma figura de poder. Porque aquela pessoa, ela é vista por alguém mais nova como alguém que tem muito conhecimento daquela coisa e tal. Até recentemente teve uma pessoa que comentou num vídeo meu, que também era mais velha, falando assim, você não sabe nada, você tem muito que aprender ainda, sei o que lá, e me corrigindo de coisas que, assim, nem estavam erradas. Eu não tô dizendo aqui que pessoas mais velhas não têm nada para ensinar. Lógico que elas têm.
Mas a gente tem que ter muita atenção com isso, pra gente não achar que tudo que uma pessoa mais velha fala é verdade. Tem um jogo de manipulação, sabe? Quando tem uma pessoa que é mais velha numa coisa e alguém que tá, tipo, chegando. Então isso acontece em vários espaços e é assustador, sinceramente. Né? Com 16, 17 anos isso acontecendo, eu já, né? Fiquei com uma pessoa assim, por Pois sinal, é. hoje em dia eu olho e fico assim, Eu meu Deus, tive essa uma gente é professora absurda. que também parecia que, Mas tipo, dava em eu era cima de alguns adolescente. alunos, eu lembro disso. Eu era adolescente. É fácil, mais fácil de pegar e botar um adolescente na tua ladainha, sabe? Muito mais fácil. É tipo assim, gente de tipo 23 anos ficando com gente de 13. Teve uma época que eu fui promotor de um evento aí e, meu Deus do céu, tem uma pessoa que supostamente é Desculpa, pedo, gente. tá pegando criancinha. E eu fiquei tipo assim, não é possível isso aqui não, gente, babado. Olha que legal, olha os temas leves. Coisa leve, graças a Deus. Teve uma vez também que eu fui assediada por um menino, né? Porque, tipo assim, uma única vez eu aceitei ficar com ele. Depois, quando ele me encontrou de novo, ele achou que podia me beijar, saiu me beijando, eu não tive nem tempo de reagir. Minha amiga tava lá comigo, eu fiquei sem reação. Eu voltei pra casa falando assim: eu tô com vontade de chorar. Porque simplesmente, gente, ele pegou e me beijou do nada. E eu fiquei, gente, eu quero Deus me chorar, livre. porque eu não queria. Eu não queria. Foram situações assim, gente racista. Tipo assim, teve uma época que chegou uma menina, entrou num Pode grupo até meu ser, mas e sabe como falou é que assim: é? O que não sei o YouTube. quê, olhem, gente, fulano de tal aqui, ó, Bu, pegou e postou um monte de print. O menino que andava comigo, era um amigo meu, sendo racista. E eu fiquei tipo, como assim ele é racista? Que eu não tava sabendo disso, gente, pelo amor de Deus. Eu fiquei incrédula, sabe? Foi um negócio que realmente eu fiquei muito mal. Cheguei a chorar na época. Teve colega meu sendo gordofóbico e tudo mais. E, gente, foi, sabe, um período péssimo. Péssimo, péssimo, péssimo. Hoje em dia eu não tenho contato com bastante gente. Não tenho contato com bastante gente. Hoje em dia o pessoal vira pra mim quando me encontra no rolê e fala assim: você tá sumida, né? Eu falo, graças a Deus, Senhor. Não. Eu vou, mas não com tanta frequência quanto antes, até porque quando você ia me ver antes em rolê, eu tava bêbada demais, deitada no meio da calçada com um amigo meu, e eu não acho que isso seja muito normal. Eu não acho que isso seja muito normal. Mas assim, gente, foi um período terrível, 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 terrível. E eu, como uma pessoa que tem um sonho de crescer nas redes sociais, como que você quer crescer nas redes sociais sendo que você brigava com todo mundo? Porque depois que eu comecei a estudar publicidade, e depois que eu comecei a acompanhar principalmente o Ismael, porque o Ismael teve um histórico assim também antigamente, sabe? Antes de toda essa reviravolta, assim, dele ter mudado todo o conteúdo dele, ele era uma pessoa assim que também caçava briga com meio mundo de gente. E assim, eu comecei a ter noção, sabe? Que como que eu quero crescer na internet? Sendo que eu brigo com todo mundo, sendo que eu vivo caçando confusão, sendo que eu vivo fazendo isso, aquilo, outro. Sabe? Meu maior sonho sempre foi fechar. Meu maior sonho, assim, tipo, pelo menos do período, porque eu via o pessoal fechando parceria com a Firmo, era fechar parceria com a Firmo. E na época eu não conseguia, mas eu via as Pior meninas que, fechando parceria e ficava, nossa, pior que queria os tanto. óculos são lindos dessa marca. Depois que eu parei de ficar arrumando confusão, olha isso aqui, gente. Aquele óculos do último vídeo é o óculos da Firma. Eu gravei um short fazendo um publi dele, porque eu parei de fazer confusão, parei de caçar confusão. As marcas começaram a chegar em mim. A única parceria que eu consegui fechar naquela época lá foi uma marca de lentes de contato. E eu acho que eu só consegui fechar porque, tipo assim, eles eram gringos. Se fosse uma marca nacional, ou uma marca que tivesse um movimento maior aqui no Brasil, eu tenho certeza que eles não teriam entrado em contato comigo. Teve um período que eu comecei a cansar de fazer conteúdo sobre isso. Eu queria fazer conteúdo sobre o meio otaku. Queria conseguir viralizar alguns conteúdos sobre o meio gamer Vou também. falar uma coisa pra vocês sobre essa questão, né, de você sair e tal. Eu acho que ela com certeza teve alguma experiência ruim com isso, que todo mundo pode ter, né? Mas eu acho que rolê alternativo não precisa ser você ficar. Eu vou ter que usar uma palavra muito regional, não sei se todo mundo vai entender. Mas assim, o rolê alternativo não é simplesmente você ir ficar estourado em algum canto depois de usar alguma coisa, sabe? Eu acho que existem outras coisas que vocês podem fazer também para se divertir. Tem alguns rolês que podem ser mais saudáveis, não precisa, tipo, você não precisa usar um monte de coisa para se divertir. Eu acho que se você realmente só frequenta esse tipo de lugar, faz sentido que você crie até pavor
sabe? Disso com o tempo. Se torna até cansativo, eu acho. O legal, de verdade, é você se encontrar, entende? Você encontrar ali lugares que sejam melhores para você. Ainda nesse meio alternativo. Tem algumas coisas que são legais. Por exemplo, recentemente, eu fui naquele evento lá que eu postei aqui, comentei com vocês, né? Que era de negócio de moto e tal, teve show de rock. E era um ambiente que era, assim, muito mais agradável do que algumas outras coisas, sabe? Lógico, tinha algumas pessoas que bebiam e tal, mas, assim, era uma coisa mais suave, eu diria. Ainda assim, um evento muito divertido, entendeu? Então, tem várias coisas. Eu não saio muito de casa, mas eu acompanho aqui e ali algumas coisas que rolam e tal, e tem eventos maravilhosos. Eu acho que é muito mais uma questão de você se encontrar ali e tal. Mas se você tem esse desejo de crescer muito em redes sociais, tipo isso que ela falou, você vai ter que tacar uma água sanitária gigantesca em si mesmo na internet, tá? Gigantesca. Eu digo isso porque já houve um tempo também da minha vida que eu estava cogitando também fazer algumas coisas desse tipo. Hoje em dia, eu cogito fazer isso com marcas que são realmente alternativas. Se eu fizer, vai ser com coisas desse tipo. Eu não almejo mais sair fazendo com marcas que não são desse nicho. Lógico que parece um sonho você receber, sei lá, um produto de skincare maravilhoso em casa. Mas eu não vou deixar de ser quem eu sou na internet por causa disso, sabe? Eu não vou jogar uma água sanitária. Eu não sou o tipo de pessoa que arruma briga. Não sou esse tipo de pessoa, sinceramente, eu detesto isso. Mas, por exemplo, eu agora tô muito interessada em trabalhar mais com esse nicho mais, assim, de terror, de maquiagens assustadoras. Eu tô com muita vontade de fazer isso, tá? E eu sei que se eu fizer isso, eu não vou alcançar esse tipo de coisa. Então, é algo que você tem que pensar muito, sabe? Se você quer, tipo, crescer na internet ou ser totalmente você, porque é muitos conflitos. Eu consegui fazer uns videozinhos sobre meio otaku e tudo mais. Porque eu percebi que tava realmente me estressando, tava desgastando. E também porque teve uma época que eu comecei a sofrer muitos ataques racistas. Porque, segundo a galerinha aí, né, tem silos que não. Isso é muito assustador. Isso daí aconteceu com uma amiga minha também. Tipo, a garota linda, perfeita, o conteúdo dela era maravilhoso. E ela sofria uns ataques, assim, bizarros, sabe, na internet. Quando ela postava, eu ficava, gente, como assim? Alguém olha pra essa menina e pensa em dizer algo tão pesado, tão horrível pra ela. Eu ficava chocada com isso. Não combinam com pessoas negras. E fica nessa palhaçada. E isso acaba caindo em cima da gente também, tá? Da gente que faz parte do meio alternativo, isso acaba respingando na gente. Porque tem gente que realmente concorda com isso. Quando você vai ver, a gente tá sofrendo hate. Gente, eu sofri muito ataque racista, muito ataque transfóbico. Eu não sou trans. Eu sofri ataque transfóbico. Racismo e transfobia andam assim, ó, lado a lado. Mulheres negras que não são hipersexualizadas, que não têm aquele corpão que o pessoal imagina, costumam sofrer mais transfobia, tá? Se você for ver assim, sabe? Porque nós somos vistas como masculinas, tá? Nenhuma mulher negra é vista como feminina o suficiente, a não ser que você tenha realmente grandes atributos, ou então que você se sexualize demais. Fora isso, meu amor. Então, assim, comecei a sofrer transfobia. Tive que ler comentário de crente falando assim que você não vai passar dos 35, porque ele tava achando que eu era trans. E sabe, muitas coisas assim, foi péssimo. Sendo, tipo assim, como que ser gótico não é coisa pra gente preta, sendo que nós temos literalmente inspirações gigantescas, como o Blade, como a Akasha. A Akasha é a mãe dos vampiros. A Akasha é um fenômeno, gente. A Akasha é babado. E, tipo, eu tinha que lidar com isso tudo. E eu era muito mais nova. E também começou essa papo de sexualização da subcultura gótica. Tipo, sexualização ao extremo. Ao ponto de, tipo assim, gente, isso respingava na gente. E eu era menor de idade, tem que ler comentário de homem, falando homem Isso é muito mais bizarro. velho. Quando eu abri o perfil, o cara era calvo, era casado. Ai, é dentro. Filho, é dentro de um asilo que tem que te colocar, pelo amor de Deus, uma hora dessas, meu senhor. Um velho acabado desse tá falando putaria em comentário de adolescente.
Teve um período também que eu passei, porque, tipo assim, eu precisava me provar como gótica. Eu queria me provar como gótica, então todo dia eu fazia maquiagem gótica. Todo dia maquiagem gótica. Todo dia maquiagem gótica, que é a cara branca e tudo mais. Gente, foi um estresse. Foi um estresse. Foi um momento que, sabe, péssimo. E depois ocorreu aquela questão, tipo assim, da minha conta do TikTok ter sido hackeada. E minha conta era gigantesca. Eu tinha 35, 32 mil inscritos, ó, 1.000 seguidores. E foi triste demais. Eu fiquei bem triste na época, só que depois eu agradeci bastante. Primeiro que o TikTok nem paga direito. Tudo que eu consegui com o TikTok foi R$ 100, no máximo. Desde 2022 para cá, eu só consegui R$ 100. Vocês têm noção disso? Caramba! Porque os presentes de live valem 0,01 centavo. Você compra o que com 0,01 centavo? Nenhuma bala. Nenhuma bala. Porque bala hoje em dia já passou de 10 centavos. Sabe? Eram coisas assim. E era briga toda hora, era estresse. Hoje em dia, eu possivelmente devo ser uma pessoa ansiosa, porque da época que eu tomava tanto hate, quando eu via que tinha, tipo, 10 comentários numa publicação, chega a notificaçãozinha assim, quando você abre o Instagram, chega naquela tela principal. Deixa eu falar uma coisa pra vocês. Eu particularmente, assim, sinto um pouco de alívio de não ter criado conteúdo na internet quando eu era muito nova. Eu acho que eu teria ficado doidinha, sabe? Tipo, o caso dessa menina, que ela começou a criar conteúdo quando ela ainda era menor de idade, e você ter esse contato com tanta gente falando um monte de coisa, deve ser uma coisa muito, muito ruim. Eu acho que faz total sentido que ela tenha tanto receio, sabe? Porque realmente você, tão jovem, tem que lidar com tanta coisa assim, e na internet que é tipo todo tipo de pessoa, sabe? Eu não consigo nem imaginar, sinceramente, você adolescente ter que passar por isso. Adolescente já cria, às vezes, seus próprios problemas. Agora você imagina você ouvir coisas de um monte de gente, ainda mais coisas, tipo, extremamente preconceituosas, igual aconteceu com ela, sabe? Que é de dar até pavor, sabe? Eu acho que quem é adolescente... Vou falar uma coisa que talvez seja um pouco polêmica, mas eu acho que adolescente não deveria nem estar se envolvendo muito com rolê alternativo. Eu acho que isso é uma coisa que você tem que fazer quando você tem uns 18 anos pra cima. Primeiro que é um ambiente que já tem várias coisas que não são pra sua idade, que você nem deveria consumir, tá? Eu sei que eu posso estar parecendo muito chata falando isso, mas é uma questão de você pensar, assim, em si mesmo, tá? E nos riscos que você se expõe quando você frequenta um ambiente que é pra adultos e você é menor de idade. Vão ter algumas pessoas que vão ser boas, mas vai ter gente que vai olhar pra você e vai ver você quase como se você fosse ali, sabe, uma presa. Então, eu acho que adolescente não deveria sair pra rolê assim à noite. Eu sei que parece algo tão rebeldia adolescente, né? Mas, sinceramente, é melhor você ir num show, sabe, vai num show de uma banda, ouve as músicas que você quer ouvir, faz a maquiagem que você quer fazer, sabe, estuda ali aquela coisa, vai nutrindo o interesse por aquela coisa, vai curtindo aquela coisa. Mas você sair pra ir em rolês mais assim, faz isso quando você for já, sabe, tiver pelo menos 18 anos. E conteúdo na internet também, não, pelo amor de Deus. Assim, o que você pode criar de psicológico pra você é a parte mais escura de tudo, sabe? Porque você pode criar inseguranças que às vezes você não tinha. Na minha idade, eu sou o tipo de pessoa que não tem mais essa, tipo assim, esse medo de crítica, sabe? Na minha idade, a gente vê uma crítica e a gente fica, ok, sabe? Eu não consigo mais me importar muito com esse tipo de coisa, mas se eu ouvisse isso adolescente, isso ia mexer comigo, gente. Ia mexer comigo se eu ouvisse isso quando eu era adolescente. Quando eu era adolescente, eu já tinha todo esse interesse por moda alternativa, por música alternativa. Eu já me considerava gótica. Eu montava um monte de visual nessa época. Porém, eu era uma pessoa que tinha um perfil pessoal pequenininho. Acho que até era fechado na época, sabe? Não existia TikTok. Então, eu não passei por essa exposição na internet. Eu só decidi me expor na internet adulta, que pra mim foi ótimo, muito melhor assim, porque eu tenho maturidade hoje pra poder lidar com as coisas, sabe? Então é isso. Eu sei que soa chato, mas é melhor ser chato agora e você ter
ter, tipo, uma vida adulta mais saudável mentalmente, sabe? Do que você aprontar todas agora e você criar um monte de consequências ruins. Porque se você se ferrar depois, digamos assim, você nem vai poder aproveitar durante o resto da sua vida, né? Vamos supor que você agora se frustra muito com isso, você pode se afastar, perder oportunidades que você teria se você fizesse isso mais velho, um pouco mais preparado, sabe? Entendeu? É o que eu penso. É melhor você dar uma segurada e aproveitar melhor depois as coisas, do que você sair aprontando agora e colocar até a sua vida em risco. Chata, né? Eu sou. Eu sentia meu coração faltar parar. Eu sentia dor no peito quando eu vi que tinha muitos comentários assim. E até hoje é assim. Eu não consigo responder os comentários com tanta frequência porque, primeiro, me deixa mal da cabeça. Eu não consigo sair respondendo comentário, nem aqui no YouTube, até hoje. Quando eu vejo muitas notificações no Instagram, me dá dor no peito. Eu sinto dor, sinto como se meu coração fosse sair pela minha boca. Porque, sabe, eu começo a sentir falta de Ela ar. Porque desenvolve uma quando eu ansiedade vejo mesmo. essa quantidade de comentário, eu penso já Falo que é isso porque eu hate, tenho tá? ansiedade e esses Eu sou uma sintomas são pessoa que muito. eu fico muito na defensiva hoje em dia. Se você comentar certa coisa, se eu interpretar errado e olha que eu sou meio maluca, eu vou levar como hate. Eu vou pensar que você tá me xingando, tá me tirando pra meta. Como assim? Como assim? Você tá... Calma aí, que eu vou esfregar isso aqui na tua cara aqui agora. Eu sou meio assim, hoje em dia eu ainda fico meio na defensiva, mas eu evito ao máximo. Eu tento, tipo assim, nossa, se eu li um comentário no mau tom, eu vou responder na boa, vou tentar. Mesmo que eu seja um pouco grossa, aí eu vou curtir o comentário pra fingir que não. Não fui grossa, gente. Respondi na moral aqui, ó. Até curti teu comentário. Se eu tivesse contra você, teria curtido teu comentário? Não teria curtido teu Deixa eu comentário. falar Eu uma fico meio assim, coisa. na defensiva. Essa coisa de você ficar meio paranoico na defensiva é muito característico de ansiedade mesmo. Falo por experiência própria. Porque eu, quando tive problema sério com ansiedade, eu achava que todo mundo me odiava. Mas isso passa. Isso passa. Depois que você começa a cuidar mais disso, sabe? Você percebe que isso passa e é um alívio, inclusive. Até hoje, porque realmente eu sou meio despirocada da cabeça. Então, assim, não dava pra eu crescer na internet, tipo, querer fazer o que eu quero fazer, que é fechar parcerias, crescer de forma assim, e tal, se eu tinha esse tipo de posicionamento, se eu tinha esse tipo de imagem, sabe? Eu era uma pessoa extremamente negativa, brigava com todo mundo, e é isso. Como que alguma marca vai querer ter contato comigo? Gente, eu quero poder um dia viver disso, viver do que eu gosto de fazer. Não teria como uma marca chegar em mim se eu fazia isso, sabe? Aí, hoje em dia, eu não gosto. Gente, eu não faço conteúdo sobre meio alternativo, eu não gosto. E recentemente eu... Mas eu posso falar pra vocês, apesar de hoje em dia eu ter mais, assim... Esqueci a palavra agora. Assim, mais segurança com as coisas, eu também não gosto muito de criar conteúdo, tipo assim, o que é tal coisa? O que é isso? O que é aquilo? De subcultura gótica. Eu fiz o meu guia da subcultura gótica e eu fiquei muito cansada depois, eu confesso pra vocês. Isso porque toda hora as pessoas vão criar alguma coisa nova pra você ter que explicar. E, nossa, quantas vezes eu fiz vídeo onde eu explicava, gente, gótico ouve música gótica. Mas você pode ouvir outras coisas também. Ser gótico é só uma parte da sua vida. Aí eu abri os comentários e era 200 pessoas me perguntando: mas eu posso ouvir outras músicas? Mas eu preciso ouvir música gótica pra ser gótico? Então, pelo amor de Deus, você tem que ter uma paciência infinita. Eu não nasci pra ser professora. Entendeu? Então, é, eu me cansei muito de criar esse tipo de conteúdo por causa disso. É chato ter que ficar ensinando coisa. Não acho que essas coisas você tem que ficar, tipo, estudando igual prova, sabe? É você só curtir as coisas. Sabe? Pode ouvir o que vocês quiserem. Xiu-xiu deve ouvir xiu-xiu. Entendeu? Nossa, a pessoa que consegue, de verdade, começar e continuar o resto da vida dela querendo conteúdo assim, ela tem uma paciência infinita, porque eu não consigo, não, pelo amor de Deus. As pessoas parece que não assistem, não lê as coisas, é irritante, tem que ficar explicando tudo infinitamente. E, não, é horrível, é chato mesmo. Privei de vez a minha conta principal lá no Instagram. A conta do TikTok, infelizmente, não pude derrubar, tipo, a conta e sumir todos Nossa, os vídeos. a Cibis.
Ela só tem paciência. Apesar de que a Cibs, ela também tem criado alguns conteúdos que às vezes são questões um pouco mais pessoais dela com a subcultura, visual e tal. Ela é bem criativa nesse sentido, né? Ela é bem criativa pra fazer maquiagem e tal, visuais. Mas, nossa, quando eu vejo uma pessoa que posta muito sobre, tipo, explicando as coisas, eu aplaudo essa pessoa, porque tem que ter muita paciência. Ela, o Peter também, ele posta explicações assim muito complexas às vezes, sabe? De literatura, coisas assim. Eu fico, poxa, eu queria ter essa paciência de criar um conteúdo assim. Porque você cria com todo carinho, você posta e você recebe um monte de comentário tão insuportável que você nunca mais quer. Uma coisa que tá na internet aí, Não, se o Peter Salvatore vocês vão achar, mas é um escritor. sabe, eu privei a minha conta principal, que era a principal lá no Instagram. Eu não quero contato, eu não quero fazer parte desse meio. Foi um meio que, nossa, eu já fiz muita bosta nesse meio. Eu já tive muitos comentários horríveis nesse meio. Eu já tive muito estresse nesse meio. Eu já tive muita dor de cabeça. E eu não quero ter contato. Eu não quero, não é algo que eu quero mais. Não que eu deixei de fazer parte. Não deixei de fazer parte. Ainda sou gótica, ainda vou servir cães vampirescos quando eu tiver oportunidade, quando eu tiver momento. Tipo, hoje eu tô meio vampira. Meio, bem meio assim, nada demais. Mas não é algo que eu queira fazer conteúdo sobre. Mas eu entendo Deu pra entender, perfeitamente o gente? sentimento. Quero fazer conteúdo sobre o meu alternativo. Não tô com saco pra isso, não. Então, é isso, meus amores. Espero que vocês tenham entendido. Eu não vou fazer conteúdo sobre o meu alternativo. Não me cobrem isso, nunca mais. Eu não tenho paciência. Não me cobrem. Se me cobrar, eu vou mandar o agiota aí na tua casa. Você se prepare que você vai cair, tá, meus amores? Não me cobrem. Eu não gosto. Não quero fazer conteúdo sobre o meu alternativo. Não vale a dor de cabeça. Vai por mim. Não vale mesmo. Hoje em dia, que nem eu falei, eu criei esse canal só pra falar as merdas que vem na minha cabeça. Qualquer bosta que vem na minha cabeça, eu faço vídeo. Tipo esse. Não é react, não é nada. É só eu fazendo, falando. E é isso, gente. Beijo para vocês. E, ó, saiu o vídeo semanas seguidas, tá vendo? Me tornei uma pessoa produtiva. É claro, voltei a focar em mim mesmo. É claro que vou ser mais produtiva. Eu gostei dela, eu achei ela muito simpática. O nome dela é Bru Souza. Sim, ela tem um carisma, realmente, ela tem um carisma. E um sotaque maravilhoso. Suspeita falar, mas. Mas ela tem um sotaque maravilhoso. Eu fiquei, assim, até sentida com algumas das situações que ela falou, sinceramente. O banner é ótimo. Fiquei sentida, porque realmente, caramba, ela era muito nova, gente. Sabe, pra ter passado por essas coisas, sabe? Eu consigo entender por que ela realmente se afastou de tudo. Difícil seria ela continuar. Mas quem sabe, né, um dia ela não. Sei lá. Ou não, né? Porque criar conteúdo também muito educativo, alternativo é uma chatice, né? Acho que é melhor fazer, sabe o quê? Montar look e botar música boa mesmo. Acho que é a melhor opção que tem. Sinceramente, eu acho que essa é a melhor opção. Você divulga uma banda, assim, sabe? Bem melhor, né? Bem mais divertido, eu diria.